Nós estamos na última mensagem da série Pai Nosso. E o último versículo, Mateus 6, 13, nós vamos focar no 13, que diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, e tu é a glória, para sempre. Amém. O mal, irmãos, o mal é uma realidade presente. Nós temos visto notícias assustadoras, notícias que nos comovem, que nos assustam, que nos deixam aos prantos ao ver cada coisa que tem acontecido e rumores do que vai acontecer em nosso país e no mundo. O mal está muito perto de nós, mais do que pensamos, mais do que sabemos ou imaginamos. O mal está muito perto de nós. Nós precisamos orar pedindo proteção. Já oramos no versículo 12, Jesus nos ensinou a orar pelo perdão dos nossos pecados. Agora oramos para que jamais possamos voltar à tolice, à loucura de cometer os nossos pecados. Livra-nos da tentação. Essa petição, livra-nos da tentação, não nos deixe cair em tentação, é um poderoso lembrete de que assim como nós devemos depender conscientemente de Jesus, de Deus, para o pão de cada dia, para o perdão dos nossos pecados, nós precisamos dele para o nosso proteção, para ter vitória espiritual, proteção em nosso lar, em nossa casa, em nossa vida. E essa percepção de que essa é uma realidade, ela acontece com um verdadeiro discípulo de Jesus, pois à medida que um verdadeiro discípulo de Jesus amadurece no conhecimento da palavra, na intimidade com o Espírito Santo, com Jesus, ele vai progredindo na vida cristã, ele percebe a sua fraqueza. Quanto mais eu me aproximo da luz, mais eu vejo as trevas que há em mim. Quanto mais eu amadureço, mais eu reconheço as minhas fraquezas. Mas eu me alegro em saber que o bem que há em mim vem do Espírito Santo de Deus. Tudo que eu faço de bom vem da ação de Deus em mim. Eu me alegro por ver Ele transformando a minha vida, de passo em passo. A petição diz: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Esse sentido de pedido aqui não é não nos deixe passar por tentação, porque isso ia ir de encontro, de desacordo com o resto da Bíblia, que fala que nós vamos passar por tentação. Afinal, Jesus foi tentado também. Então não é um pedido para nós não sermos tentados, mas para não cairmos, não sucumbirmos na tentação. Mas o fato é que Deus não tenta ninguém. Nós já estudamos isso na carta de Tiago. Tiago capítulo 1, o versículo 13 nos diz: ninguém ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Deus não incita ninguém ao pecado, Deus não provoca ninguém para pecar. É isso que a palavra nos ensina. Mas, ao Jesus nos ensinar a orar assim, Ele está dizendo que nós seremos tentados e precisamos de libertação do mal. E há pelo menos, eu quero comentar com vocês essa noite, pelo menos 3 grandes inimigos que nós, filhos de Deus, enfrentamos. Você conhece os seus 3 inimigos que você enfrenta? O primeiro deles, Tiago, a sequência desse texto nos mostra, versículo 14, a nossa natureza, a carne, a Bíblia chama de carne, a nossa natureza. Tiago 1,14 nos diz que a tentação vem dos nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. O que nos arrasta são os nossos desejos que nos levam a pecar. Ao orar conscientemente, não nos deixe cair em tentação. Você está reconhecendo que você pode cair em tentação. Não me deixe cair em tentação, eu preciso da tua ajuda, Deus Pai. É porque você pode cair, você reconhece que você é limitado, que a nossa condição como ser humano natural sofreu uma desconfiguração por causa do pecado. Lá no Jardim do Éden, o pecado de Adão desconfigurou a natureza humana e faz com que aquilo que Deus criou perfeito, o pecado deforma. Deus criou, formou o perfeito, mas o pecado deforma aquilo que Deus criou. Deus nos formou seres desejantes. Os desejos que você tem são criados por Deus.
Ele nos fez seres com necessidades, desejos e paixões. A sua paixão, desejo sexual foi colocado por Deus. A sua necessidade de se alimentar, de comer, foi colocada por Deus. A sua necessidade, desejo de conforto, foi colocada por Deus em sua vida. A necessidade, o desejo de segurança, foi colocada por Deus na sua vida, na criação. Só que o pecado desconfigura os nossos desejos. Ele quebra a bússola da orientação para Deus e faz com que nós orientemos os nossos desejos e paixões para qualquer lugar, menos para Deus. A gente transforma os nossos desejos em um fim em si mesmo. Então quem tem um desejo sexual que nós temos colocado por Deus em nós, ele é desorientado pelo pecado, e ele vira compulsivo, e ele vira um fim em si mesmo. Ele é orientado para o mesmo sexo de uma maneira compulsiva, ou para o sexo oposto de uma maneira compulsiva ou repressiva, mas ele é desorientado, e ele precisa de uma reconfiguração, de uma reorientação, que só o Espírito Santo pode fazer. Isso acontece com a alimentação, a maneira como a gente se alimenta, a maneira como a gente vai ao prato, a maneira como a gente usufrui do lazer. Os nossos prazeres e desejos são colocados por Deus, mas o pecado desconfigura isso. Só que depois que nós somos libertos da escravidão do pecado, da cegueira espiritual, agora nós podemos enxergar verdadeiramente e sermos orientados pela bússola do Espírito Santo para como satisfazer esses desejos, como reprimi-los quando não oportuno e como e onde satisfazê-los. O errado não é desejar, o errado é o que você faz com os seus desejos, para onde você orienta, onde você se satisfaz com os seus desejos, com as suas paixões. Nossos desejos, quando o Espírito Santo habita em nós, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós reconhecemos a nossa desconfiguração e a gente pede perdão por isso, a gente busca a Deus, a gente se rende a Ele, a gente entrega, a gente levanta a mão dizendo: eu aceito Jesus. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Por essa nova vida, Ele vai começar a nos reorientar, mas não é um passo que a partir de agora está tudo reconfigurado. Ele nos dá uma nova vida e vai nos ensinar a caminhar nessa nova vida, nesse processo de reorientar os nossos desejos, anseios, paixões e necessidades. O Espírito Santo faz isso. A gente vai amadurecendo e elas começam a apontar para Cristo Jesus. Elas começam a apontar para o Filho de Deus, de forma que agrade a Deus, o seu Criador, e agrade a você verdadeiramente. Uma alegria plena por orientar os desejos de maneira correta. Só que mesmo regenerados, mesmo salvos, nós sofremos muita influência do pecado, da nossa natureza caída. O velho homem já morreu, mas ele influencia o ambiente. O cadáver dentro de nós influencia o ambiente e faz com que muitas vezes a gente ceda a esses desejos desorientados. Ao orarmos: não nos deixe cair em tentação, reconhecemos que eu não sou um santo impecável, que nunca vai errar, mas eu sou alguém que sofre, que luta contra as tentações. Não podemos pensar que somos super-heróis e nunca vamos falhar. Fato é que também nós vamos folgar nisso, não vamos usar isso como desculpa para ceder ao pecado. Mas você tem desejos de ajudar os outros, desejo de se alimentar, tudo isso que eu falei. Não são coisas ilegais ou ilegítimas, são desejos bons que Deus coloca em nós para que nós possamos desfrutar da vida. Deus nos criou para desfrutar da vida glorificando a Ele. Não para a gente ficar de joelhos sempre, glorificando como se glorificar a Deus fosse só um momento do louvor. Deus te criou para glorificar com a tua vida, tomando um suco de laranja, como a gente comentou esses dias, tomando um bom vinho, curtindo a sua família, apreciando uma refeição, um churrasco, mas com os desejos reorientados para agradecer a Deus, para usufruir com sabedoria e discernimento daquilo que Deus te dá, para usufruir da vida. A forma como lidamos com nossas paixões e desejos, a forma como nós satisfazemos as nossas paixões ou desejos, para onde as orientamos, pode ser influenciada por nossa natureza caída, ou a carne, ou pelo Espírito Santo de Deus, se você pertence a Cristo. E é por isso que Gálatas fala que a carne luta contra o Espírito. Ela quer te influenciar para você
continuar desorientado e frustrado, mas o Espírito Santo tem que ser alimentado pela palavra, pela devoção, pela comunhão, pelo culto público, pela oração, para que nós possamos ser fortalecidos no Espírito e os nossos desejos e paixões sejam reorientadas pelo Espírito Santo. E o primeiro desafio na hora da tentação é não acreditar na mentira do diabo que diz: você está sozinho, ninguém está vendo, não vai dar nada, só você sabe. Essa é a primeira mentira que o diabo te conta para você ceder à tentação. A verdade é que tu nunca está sozinho. Pelo menos, no mínimo, a Santa Trindade está junto com você quando você peca. Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo estão vendo você pecar. Por isso que nós precisamos orar pedindo a Deus a percepção da presença dele em nós, nos ambientes. Deus, me dê a percepção da tua presença, da tua glória, do teu poder, para que eu não ceda à tentação, para que eu me constranja diante do pecado, para que eu me renda a ti. Me ajude a lidar com as minhas paixões desconfiguradas. A tentação é uma mentira dos nossos desejos enganosos, da nossa cobiça, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa falsa segurança ou a insegurança. Mas Jesus venceu o pecado e venceu a morte para nos fazer andar em novidade de vida, nova vida. Não é isso que 2 Coríntios 5,17 diz? Tudo se fez novo. Ele reorienta e você começa a usufruir dessa novidade de vida pelo Espírito Santo. Por isso nós oramos: não nos deixe cair em tentação, não nos deixe sucumbir a elas. Eu preciso de Ti, Jesus. Eu preciso de Ti, ó Pai. Não posso vencer na minha própria força. Eu preciso que Teu Espírito Santo trabalhe em mim, que a Sua graça seja derramada para lidar com a minha antiga natureza e a influência dela sobre mim. Me ajuda a enxergar uma rota de fuga. Me ajuda a fugir da tentação, a perseverar. E você pode ser específico na sua oração. Você pode pedir ajuda de Deus nas áreas que você sabe que vai ser tentado. Não precisa ser genérico. É bom você ser direto com Deus. As áreas onde você é tentado. Alguns aqui talvez são tentados no trânsito. Não aqui em Carlos Barbosa, né? Mas talvez quem viaja, vai para Caxias, vai para Porto Alegre, é tentado no trânsito a se irar, a pecar, a xingar. Talvez outros aqui são tentados no futebol, tentados a ser egoísta, a ser exibido, a ficar irado com aqueles que são mais ruinzinhos. O pessoal já pensa, o André foi tentado a mostrar que ele tinha 15 anos e era o artilheiro, e está aí agora, vai ter que fazer a operação amanhã. Talvez você é tentado no lazer, no trabalho você é tentado. Talvez você é tentado no trabalho a matar tempo, a roubar algo da empresa. Surrupiar, né? Uma caneta, um bloco de notas, começa assim, e você vai tirando coisas que não são suas. Isso é roubo? Não, mas tem um monte ali. Isso vai racionalizando o seu pecado. É assim que começa. Isso é roubo. Você é tentado a mentir no trabalho, a falar mal de outros, a puxar o tapete de alguém, a se irar. Talvez você é tentado na intimidade, quando você está com o seu celular, no computador, com sites, com pesquisas, com janelinhas sensuais que vão aparecer ali para te tentar, para te seduzir para pornografia. Talvez você vai ser tentado no Instagram a invejar o que os outros estão mostrando ali e ser ingrato para tudo que você tem e a desejar aquilo que é dos outros que você não tem. Você vai ser tentado ali naquele ambiente de tanta cobiça e tanta vaidade. Ore especificamente a Deus: Senhor, nessa tarde de estudo e trabalho, não me deixe cair em tentação. Senhor, me ajuda a lutar contra o pecado. Senhor, nesse dia de trabalho, não me deixe irar-me, nem cair na tentação de roubar algo, de fazer mal a alguém, de falar mal de alguém aqui no trabalho, com os meus clientes, com os meus funcionários. Não me deixe, Senhor, fazer fofoca aqui no trabalho. Senhor, nessa oportunidade de falar, que eu não deixe de falar a verdade, Senhor, que eu não minta. Me ajuda, Senhor, a não cair nas tentações, a não ser enganado pelo meu ego, pelo meu orgulho. Senhor, nessa reunião de família, me ajuda a não provocar, a não mentir, a não mirar.
Se vai envolver política, aí já começa, né? Reuniões familiares. Senhor, não me deixe sujar a imagem do teu nome. No que você é tentado? No que você é tentado durante a semana? Em que áreas você é tentado? Mentir, roubar, preguiça, vaidade, orgulho? Onde você é tentado? Fofoca? Peça ao Senhor por essas coisas. Evite o que puder, o que estiver a seu alcance, evite. Se tiver que mudar o caminho, mude. Mude a sua rota para não ir em direção ao pecado. Senhor, me livra de cair na tentação. Não quero usar o meu corpo como instrumento de Satanás. Eu quero usar a minha vida para a tua glória. Ore assim para Deus. A Bíblia nos diz em Tiago, capítulo 4, versículo 7: submetam-se a Deus e resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Nós temos que resistir ao diabo, nos submetendo a Deus. Mas sabe o que a palavra de Deus te diz em relação à tentação? A tentação é pior do que o diabo. Da tentação Deus diz: fuja da tentação. Não queira resistir à tentação. Fuja da tentação. Fuja, ele nos diz lá em 1 Coríntios 6,18, fuja da imoralidade sexual. Em 1 Timóteo 6, 10 e 11, fuja do amor ao dinheiro. Em 2 Timóteo 3,5, fuja de más companhias que te afastam de Deus, de Jesus. Em 1 Coríntios 10, 14, fuja da idolatria. E você sabe que idolatria não é só se prostrar a uma estátua. Nós fizemos uma série aqui sobre fábrica de ídolos que o nosso coração tem. Revisite essa série aí. Idolatria não é só se prostrar a uma imagem. Fuja, em 2 Timóteo 2, 22, fuja dos desejos malignos da juventude. Ele não diz que é só do jovem, é o desejo maligno da juventude que persegue até o ancião. Talvez alguém diga que fugir é coisa de covarde, no conceito do mundo. Mas é melhor ser um covarde para a tentação do que um falso herói, um herói de mentirinha, um hipócrita. Lembrando-nos sempre da promessa de Deus. Em 1 Coríntios, ele nos diz: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos homens, sobre-humana. Mas Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar, irmãos. Mas, quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Talvez fugir, escapar ou perseverar. Ele dá a graça necessária para você passar pela tentação que você está passando, porque Ele prometeu isso na sua palavra. Você cai não é porque você foi fraco, foi porque você cedeu, você não está se alimentando bem, mas Deus nos garante na sua palavra que você não vai receber uma força maior do que pode suportar. Pense em tentações que outras pessoas já passaram e você nunca passou. Por que será que eu nunca fui tentado em tal situação? Porque talvez ali você não resistiria e Deus soube e te preservou. Mas nas que você passa, Ele te garante que você consegue lutar contra elas. Ele nos suprirá. A Ele clamamos: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Do mal. E esse mal, a tradução para mal aqui, ela tanto faz ser mal como um sistema mal, a maldade, ou como maligno mesmo, como ser. E os outros dois inimigos que nós vamos ver. O sistema aqui, maligno. A tradução aqui pode ser então: livra-nos do diabo ou das pessoas más. E eu creio que são as duas coisas. Nós vamos olhar para esse segundo mal. O primeiro mal, o primeiro inimigo é a sua carne, a sua natureza antiga com a qual você luta, com a qual te influencia, mesmo você tendo o Espírito Santo dentro de você. Ela te influencia a pecar. Ela te influencia. Quando junta ainda com o mundo, com o sistema, com os indivíduos maldosos. Existem indivíduos maldosos. Existem pessoas que não são demônios, mas por estarem tão distantes do Senhor, se comportam como um, construindo sistemas malignos. Há aqueles também que fazem o mal como um meio para alguma conquista. Existe gente que mente, que mata, que abusa, como um meio para conseguir uma fama, um status, prazer. Então você mente, você adultera, você faz algumas coisas. Pessoas que fazem o mal como um meio para conseguir algo. Mas existem aqueles que fazem o mal como fim.
Pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo e estão dançando igual o Coringa, enquanto a maldade está ali, o cara está dando os pulinhos na escada, porque gostam do mal, são insanos, porque gostam de ver o mal, pessoas brigando, sangue. Existe gente assim. A maldade dá prazer a eles, e a Bíblia se refere a pessoas assim como escarnecedores. Esses são os que têm prazer no mal, os escarnecedores. E por isso nós oramos por proteção. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-me de quem quer puxar meu tapete, de quem quer fazer o mal contra mim ou contra alguém da minha igreja. Livra-me dos demônios humanos que têm prazer na maldade. Livra-me, Senhor, tira do meu caminho, me protege. Mas há também, na questão do mundo, o aspecto de um sistema contrário a Deus. O mundo é um sistema contrário a Deus e aos filhos de Deus, à vontade de Deus. Nós, como filhos de Deus, somos pressionados a nos amoldar ao padrão do mundo, padrão mundano. E quando nós não nos amoldamos, quando nós rejeitamos o padrão que o mundo oferece, o mundo vem com aquela bandeja e você rejeita ela, nós sofremos pressão, tentação, injustiças e perigos. O mundo, sistema, governos, mídias, publicidade, ambientes, de uma maneira geral, irmãos e amigos, está querendo dizer para você como você deve pensar. As novelas há anos estão trabalhando para construir uma forma de você pensar. As séries, os filmes trabalham de uma maneira para construir como você deve pensar. Eu não estou dizendo que você tem que rejeitar tudo isso e nunca mais assistir nada disso. Mas se você não tem a sua bússola orientada pelo Espírito Santo, você vai ser influenciado por toda essa programação desse mundo sistêmico a buscar satisfazer os seus desejos, ansiedades, anseios, prazeres e necessidades em qualquer outro lugar, menos em Deus, em Jesus. Porque o mundo é um sistema maligno contra a vontade de Deus. Ele quer dizer como você deve pensar, ele quer dizer como você deve agir, a maneira que você tem que acreditar nas coisas, a maneira que você tem que educar seus filhos, a maneira de como você tem que ganhar dinheiro, a maneira de como deve acumular, o quanto ter, o quanto não ter, a forma de educar, o jeito de falar. O mundo está ensinando tudo para você, para o seu filho, para a sua filha. Mas Jesus te diz, não entra nessa, não entra nesse padrão do mundo. Eu tenho um padrão diferente, os meus valores são mais altos, que colocam o mundo de cabeça para baixo. Não, ele diz, não se amolde. Romanos capítulo 12, versículo 2, deixa isso bem claro. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo. Não imitem, não sejam como eles, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu modo de pensar, a fim de que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Se você se amolda, imita o comportamento desse mundo, você está excluído da possibilidade de experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Se você anda igual ao mundo, fazendo as mesmas coisas que ele, a Bíblia nos diz que você está fora de poder experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você se amolda ao mundo ou à palavra de Deus, ou a Jesus Cristo. Precisamos rejeitar os padrões do mundo. Parafraseando o Salmo, capítulo 1, versículo 1 diz, feliz é o homem que anda nos caminhos do Senhor, Ele vai dizer, feliz é aquele que não entra no sistema do mundo. Bem-aventurado é aquele que não entra no sistema do mundo, mas tem prazer em buscar, meditar e praticar a vontade de Deus revelada na Bíblia. Salmo 1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É isso que o versículo nos diz. Eu não me amoldo ao padrão do mundo, eu quero me amoldar isso aqui. É isso que Deus está nos falando. Em João capítulo 16, versículo 33, Jesus nos lembra: eu lhes falei tudo isso para que vocês tenham paz em mim. Sério, depois de tudo isso que tu nos diz é para ter paz? Sim, é em mim. Em mim vocês podem ter paz. Aqui no mundo vocês vão ter aflições, mas animem-se, porque eu venci o mundo. Glória a Deus por isso, irmão. Contente-se, alegre-se, aleluia. Deus venceu o mundo. Você pode vencer nele e ter paz nele contra esse sistema maligno.
o Senhor. Ore assim: Senhor, livra-me desse mundo mau e renova minha mente, como nós lemos em Romanos 12:2, pela Tua palavra. Conduz-me pelo Teu Espírito Santo, para que eu não me amolde aos padrões do mundo, e sim ao que Tu queres. Essa deve ser a nossa oração consciente e a nossa resposta prática. Mas ainda temos um terceiro mal a enfrentar: o diabo. O diabo é um mal real. Livra-nos do mal, que também se encaixa para maligno, Satanás, o surfistinha do inferno que quer pegar onda nos seus desejos, nas suas paixões. Ele quer dropar na onda do seu prazer e te levar para outro lugar. Deus te fez com desejos bons. Ele quer ver você quebrando a cara com seus prazeres e seus desejos, e rindo disso. Há muito mito, muita heresia, muita coisa que a Bíblia não diz. Quando a gente fala sobre luta, batalha espiritual, na questão contra o diabo. Eu não vou ser longo com isso, porque é um tema que nós vamos explorar, talvez esse ano ainda, sobre batalha espiritual. Mas há aqueles que dão ênfase exagerada, colocando o diabo nos holofotes, falando, entrevistando e fazendo tudo, e tudo é o diabo, né? O cara tem uma costa larga que tá louco, porque tudo é o diabo. Mas há aqueles que ignoram isso, que ignoram a ação satânica, ignoram que as forças malignas militam contra o povo e a vontade de Deus. A maneira mais bem sucedida do diabo de convencer, te iludir nos seus desejos, é te convencendo de que ele não existe, de que ele não está te tentando, que ele não está trabalhando para te afastar do propósito do Senhor. Se você acha que não, isso é uma maneira dele te iludir. Ele quer te afastar da vontade de Deus. Ele não é um inimigo, como nós imaginamos, dois inimigos entrando no ringue para brigar. Ele já está vencido, mas o que ele faz é querer afastar você dos propósitos de Deus. Afastar, porque ele é o opositor à vontade de Deus. Satã é o inimigo, o opositor, aquele que se opõe à vontade de Deus. E a todo aquele que quer se aproximar da vontade de Deus vai sofrer oposição do adversário de Deus, do inimigo, de Satã, de Satanás. Eu quero olhar com vocês alguns poucos versículos que falam sobre isso, para a gente ter uma noção da perspectiva bíblica desse assunto. Em João capítulo 17, Jesus orando por seus discípulos, e isso inclui eu e você naquela oração, ele pede a Deus Pai para que nós sejamos protegidos por Deus. Livra-nos, protege-os do maligno. Jesus não entrevista o diabo, Jesus não amarra o diabo, Jesus não faz nada ali, não benzeu, mas o que ele fez? Clamou ao Pai por proteção aos discípulos. Simples assim. Oração com fé. Para Pedro, Jesus disse que o diabo pediu para peneirar ele e os discípulos. Para que a gente peneira uma coisa? Para ficar com o que a gente quer, né? A gente peneira para ficar na peneira apenas aquilo que eu quero, ou o que saiu dela. Jesus diz lá na última ceia para Pedro: o diabo pediu para peneirar você e os discípulos. Ele queria colocar a mão em vocês, ele quer separar vocês para colocar a mão em vocês, que são os meus discípulos. E o que Jesus fez? Fez uma entrevista com o diabo, amarrou ele no nome dele. Eu te amarro no meu nome? Não. Jesus disse: mas eu supliquei em oração por você, para que a sua fé não vacile. Mais uma vez, ele ora para que eles se mantenham firmes. Nós não precisamos fugir do diabo. Lembra do versículo de Tiago? Resistir ao diabo, submetendo-se a Deus. Não é na força do seu peito, na armadura de Deus, na palavra dele, submisso à vontade de Deus. Fuja da tentação, da sua carne, do seu engano, dos caminhos que te levam a ser tentado. Mas submeta-se a mim e você pode resistir ao diabo. Lembre-se daquele versículo que diz: não deis lugar ao diabo. Todo mundo conhece essa frase, né? A maioria dos cristãos, tempo de igreja, conhece essa frase: não deis lugar ao diabo. A gente usa ela assim em qualquer situação. Olha, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. O contexto imediato é lá em Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27. Deixa eu ver se tem aqui. Não, esse é de Simão Pedro. Tem. Não pequem ao permitir que a ira os controle.
acalme a ira antes que o sol se ponha, pois ela cria oportunidades para o diabo. O contexto imediato sobre não dê lugar ao diabo é de ira não resolvida, de problemas não resolvidos de ira. Isso dá lugar ao diabo, nesse contexto imediato aqui. Ira fora dos padrões de Deus abre brecha para o diabo atuar. É isso que a palavra está falando. Ele vai colocar ciladas mais à frente, Efésios capítulo 6, ele vai falar da armadura. No versículo 11 ele diz que o diabo prepara ciladas para você. Ele prepara uma arapuca para te desviar do propósito de Deus. O diabo tenta nos tirar do propósito de Deus, dos caminhos de Jesus. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, Pedro diz para aquela igreja, para aqueles cristãos dispersos: sejam sóbrios, fiquem ligados, atentos, vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Você sabe como um leão ataca? Já assistiu o Rei Leão? Aquela parte que o Mufasa vai ensinar o Simba sobre um ataque, a ficar ali na espreita. Ele vai ensinar como é que um leão ataca. O leão vai chegando perto da sua vítima, ela não percebe, ela está bobinha ali, dando bobeira. Mas o leão também ataca quando o bando vem, parte do bando toca uma manada, toca a presa em direção ao leão que está intocado. O leão, né, que caça mais, mas o leão que caça assim. Ele fica à espreita, querendo pegar alguém distraído, querendo pegar uma pessoa distraída. Quem dá bobeira, quem quer correr sozinho, quem quer caminhar sozinho na vida cristã, quem quer seguir um caminho próprio, quem está fraco, não se alimenta bem da palavra do Senhor, da vida de comunhão e oração, é presa fácil para Satanás, para o diabo. Por isso nós oramos: livra-nos do mal, Senhor. Não nos deixe sermos atormentados pelo acusador que traz os nossos pecados do passado à mente, tentando nos enfraquecer. Tu nos perdoaste, Senhor. Tu nos perdoa. Somos novas criaturas, livres em Ti e protegidos por Ti. É isso que Deus nos diz. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 18. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Apegue-se a isso, irmãos. Vamos ler de novo. Vamos ler juntos, se você consegue ler bem forte. Sim, o Senhor me livrará de todo ataque do maligno e me levará em segurança para o seu reino celestial. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Deus nos promete segurança dos ataques de Satanás. Quando submissos a Ele, quando atentos, Ele nos dá as orientações. Não seja um crente tolinho e imaturo. Persevere. Fuja da tentação. Atente-se. Ele te livrará, te protegerá. Isso nos dá a garantia de que o nosso problema principal não é o diabo. O nosso problema principal não é o diabo, não é o mundo, mas é o nosso coração, lento, lerdo, preguiçoso para obedecer a Deus. Um coração egoísta, mesquinho, focado na terra, com os olhos na terra e não com os olhos na eternidade no céu. Essa é a nossa maior luta. Esse é o nosso maior inimigo, a velha natureza. Porque Deus disse: eu me submeto a Ele, eu resisto ao diabo, o diabo não me tocará, eu estou garantido nos caminhos e nos propósitos do Senhor. Eu vou seguir com fé, eu vou caminhar em direção ao que Deus tem para mim nos propósitos dEle. A minha maior luta é as tentações. Fuja das tentações, fuja, não brinque com as tentações. Porque, por acaso, é o diabo que segura a tua mão no bolso na hora de contribuir? É o diabo que segura tuas mãos coladas, tua carteira fechada na hora de ofertar e contribuir? É o diabo que cola a tua busanfa no sofá na hora de vir para o culto? É o diabo? É o diabo que sela a tua boca? Igual no filme Matrix, lembra quando o Neo lá vai conversar com o Morfeu e aí ele fica sem boca assim? O diabo faz isso contigo para tu não falar do amor de Deus? É o diabo que vai lá e bota a mão na tua boca na hora que tu vai falar: olha, Jesus te... não consegui, o diabo botou a mão na minha boca. Ou é o seu medo, a sua insegurança, o seu temor a homens? O que te impede de cumprir a vontade do Senhor?
é a sua natureza, a influência da sua natureza caída. O diabo vai tentando, usando os seus desejos para que você se afaste dos caminhos, dos propósitos do Senhor. É o diabo que enche a tua agenda de rolês, de compromissos, para que você nunca tenha tempo para servir e conviver com os irmãos. É o diabo que diz sim para tudo que é compromisso que aparece. Mas na hora que é algo da igreja, eu tenho que repensar, eu tenho que... o diabo não me deixa dizer sim para o pastor, para os irmãos, para a comunhão. Não dá. Eu vou dizer sim e sai um não. Parece besteira, né, irmãos? Esse diabo costa larga, ele vai ter o que é dele, porque ele quer te afastar dos caminhos do Senhor. E ele te oferece aquilo que você gosta, para te iludir, e você cede. Eu cedo. Essa é a nossa luta, essa é a minha luta. Não estou negando a ação de Satanás, que ele vai criar circunstâncias e ataques contra você, mas eu quero que você perceba que você pode fazer muito mais do que você está fazendo hoje, em todas essas áreas. Não use o diabo como desculpa. Se nós vigiarmos, estarmos atentos, focarmos em Jesus, trabalhando, servindo em humildade, em amor, nós seremos, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, cooperadores de Deus na missão que é dele. Ele está cumprindo a sua missão e eu posso cooperar e ter o prazer e a alegria de desfrutar de uma vida plena nos caminhos do Senhor, cooperando com Ele. Deus vai fazer sua obra. Precisamos orar. Como o salmista lá em Salmo 119, versículo 37, que diz, ele diz: Senhor, desvia os meus olhos das coisas inúteis, faz-me viver nos teus caminhos. Salmo 119 é o maior salmo da Bíblia. Leia essa semana, leia um pouquinho por dia, você vai ver o quanto ele clama para que Deus não, como se ele estivesse pedindo, não me deixe cair numa tentação, mas me faça perseverar na tua lei. Desvia meus olhos de coisas inúteis para que eu ande nos teus caminhos. Não me inclina meu coração à cobiça, mas sim aos teus mandamentos e estatutos. O que ele coloca ali como oposto à vontade de Deus é sempre algo da carne. A nossa luta é contra nós mesmos. Como diz Tropa de Elite, né? O inimigo agora é outro. Sou eu mesmo. Por isso nós oramos: Deus, me protege de mim mesmo, me protege deste mundo mau e me protege das forças satânicas que querem me tirar do teu propósito para mim. Tem um autor chamado William Hendricks que ele diz o seguinte, ele faz uma analogia com isso, como se nós estivéssemos orando assim: Senhor, concede que eu possa ser tão cuidadoso em observar as regras de saúde que não adoeça, mas o que quer que seja que em tua providência me sobrevenha, mantenha-me junto a ti, para que minha fé não desfaleça. Dá uma perspectiva de que eu tenho os cuidados, eu cuido da minha saúde, eu faço de tudo para não ficar doente, mas pode ser que eu fique, e eu peço a Deus que me ajude a passar por isso, a lidar com isso. Senhor, me ajude a ficar nos teus caminhos, a seguir o teu propósito, me protege. E a oração é concluída com um hino simples, curto e profundo: pois teu é o reino, teu é o poder e a glória para sempre. Amém. A oração modelo, que modela as nossas vidas, que é instruída por Jesus, a começar aonde? Onde que Jesus falou? Lá no versículo 5, 6, no quarto. Feche a porta do seu quarto, você vai orar. É ali que nós começamos a experimentar o poder, a glória de Deus, no íntimo com Ele. Ele diz: experimentem o peso da minha glória sobre a vida de vocês no secreto, nos detalhes. Deus não precisa de show dos homens para que o experimentemos. Deus não precisa de espetáculo para que você experimente perdão de pecados, nova vida, mudança de vida, sustento diário, proteção contra o mal. Quantas experiências da glória, do poder de Deus você tem em locais públicos, em shows, em acampamentos, em eventos assim? Quantas você tem no íntimo, no quarto, de joelhos, orando, buscando?
pedindo a Deus perdão, com convicção de pecado, jejuando, querendo mais, experimentar mais de Deus, experimentando perdão, libertação de culpa, experimentando cura, experimentando transformação, santidade e paz. Isso, avivamento, começa em mim. Toda a oração do Pai Nosso, ela se encaixa nessa sentença final. Teu é o reino. Esse reino não é político, não é geográfico, mas é o domínio de Deus sobre os seus filhos, o governo universal de Cristo em todos os corações. E como rei, ele tem direito de conceder a qualquer um o que quiser, concordam? Ele é o rei, ele pode dar o que quiser a cada um. Ele pode expandir o seu reino, ele pode dar pão, dar perdão, dar proteção. Mas ele não tem apenas o direito, ele tem o poder de fazer isso. Porque ele poderia ter direito e não poder. Eu até posso fazer, mas eu não consigo. Não, ele tem o direito e ele tem todo o poder no céu e na terra. Seu poder é ilimitado, ele pode tudo. Nada lhe é impossível, irmãos. Por isso que ele não tem apenas o direito de te dar pão, mas ele tem o poder de garantir o pão na sua mesa. Por isso que ele não tem apenas o direito de te perdoar, mas ele tem o poder para te livrar da culpa e te fazer uma nova criatura. Por isso que ele não tem apenas o poder de expandir o seu reino, mas o direito, mas o poder de expandir o reino dele através dos seus filhos. Ele tem todo o poder de expandir o reino nos corações até os confins da terra. Pois dele é a glória. Ele não divide sua glória com ninguém. Qualquer tentativa de autogloriar-se é vã glória. Qualquer tentativa de gloriar-se a si mesmo é uma glória inútil, desperdiçada. É descartável, é inútil. Só Deus recebe glória. Toda a criação proclama a glória de Deus. Sua glória está expressa no Filho e pode ser refletida na sua igreja verdadeira, nos seus filhos. Nós podemos ficar tranquilos enquanto caminhamos com Ele, pois tudo é para a glória dele, para sempre. Amém. Toda a glória seja dada somente a Deus. É isso que nós devemos dizer no final da nossa oração modelo, que deve modelar as nossas vidas. Amém.